Então, quero passar a palavra para o professor Jová, e fique à vontade, professor, seja muito bem-vindo. Espero que Deus ilumine o senhor e te abençoe também nessa fase agora de apresentação, de exposição do conteúdo. E pastor Caio Fábio, muito obrigado. Eu quero desejar que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês que nos acompanham nesse momento. Agradecer muito a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder compartilhar com um número tão expressivo de pessoas que têm compromisso com a palavra. Estou observando aqui a primeira semana teológica de vocês e a temática é realmente uma temática que desperta a nossa atenção, pregação, poder e avivamento espiritual. E quando a gente pensa em palavra, essa tríade, ela realmente precisa aparecer, precisa se manifestar, para que a gente tenha não apenas eficiência enquanto ministra a palavra, mas para que a palavra possa ser eficaz e possa alcançar as pessoas. Então, gratidão a Deus por esse trabalho que vocês estão realizando, gratidão por poder compartilhar com vocês alguns momentos aqui nessa noite. Gratidão ao pastor Fernando pelo convite, ele é um companheiro de jornadas teológicas aí, de caminhadas, e muito grato, Fernando, por ter me convidado para poder estar com vocês. Eu vou compartilhar aqui uns slides para a gente pensar um pouquinho nessa temática que vocês estão propondo como abertura dessa primeira semana teológica. A intenção é pensar isso, né? Por que pregar, expor a palavra? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Todo mundo consegue enxergar o slide aí, tranquilo? Então a intenção da gente, a proposta é pensar essa questão aí, por que pregar ou por que expor a palavra. Deixa eu ver se eu aumento ele aqui, talvez eu não consiga vê-los, mas melhora a qualidade. Ficou melhor para vocês? Alguém pode me dar um feedback, que eu não posso vê-los? Tá melhor? Tá bom, tá do mesmo jeito, mas tá bom. É? Dá pra ver. Uhum. Bem, tá visualizando bem aqui. Então, se tiver do mesmo jeito, eu vou deixar assim, então, porque aí pelo menos eu posso vê-los. E, de repente, vocês querem me interromper para fazer alguma pergunta, fica mais fácil eu me comunicar com vocês. Então, a temática proposta é por que pregar e expor a palavra. Essa foi a temática que me foi colocada para conversar com vocês. E aí, para a gente tratar a respeito dessa temática, por que pregar e expor, nós precisamos começar com uma reflexão sobre o significado de pregar e de expor a palavra de Deus. E aí, para a gente iniciar essa reflexão, eu já começo com uma pergunta. Será que há alguma distinção, que há alguma diferença entre pregar e expor a palavra? E esse tema é um tema bastante chamativo, né? Alguém poderia ter lido essa primeira temática aí e ter feito a si mesmo essa pergunta, mas por que ele colocou essa questão de pregar e expor? Pregar e expor não seria a mesma coisa? Então, a gente começa pensando se existe alguma distinção entre esses termos aí, entre pregar e expor a palavra, e eu começo dizendo que é possível a gente usar esses termos como sinônimos. É possível que quando a gente faça alusão ao termo pregar, ou quando a gente faça alusão ao termo expor, nós estejamos falando a respeito do mesmo fenômeno, do mesmo evento, de alguém que, de alguma forma, está compartilhando a palavra de Deus. Mas, à luz das Escrituras, nós vamos perceber que existe uma diferença que eu chamaria de uma diferença sutil entre esses dois termos. Quando a gente fala em pregar a palavra, geralmente o termo pregar faz alusão ao anúncio, à proclamação, à divulgação das boas novas. Aí eu faria, por exemplo, menção, eu traria à memória Mateus 16, versículos 15 e 16, é um dos registros que a gente tem nos evangelhos, do ide de Jesus, da ordem de Jesus, para que o evangelho seja anunciado. E lá ele diz, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então, o termo pregar, ele também aparece na Escritura com essa conotação, com essa perspectiva aí de alguém que está anunciando, que está proclamando, que está divulgando as boas novas de salvação,
E quando a gente pensa nesse anunciar, nesse proclamar ou nesse divulgar, a gente pensa num grupo de pessoas, ou um público que ainda não foi exposto à boa notícia, que ainda não foi exposto à boa nova, que ainda não teve um relacionamento pessoal com Jesus, e que, ao ser alcançado com essa boa notícia, vai ser chamado e tal, e de alguma forma vai responder a esse chamado. Então, geralmente, a gente pensa, quando se fala de pregar a palavra, a gente relaciona isso ao anúncio, à proclamação, à divulgação das boas novas, que em outros termos nós chamaríamos de evangelização, né? Esse trabalho de levar para as pessoas que não conhecem a Cristo ainda a boa notícia. Ao tratarmos de expor, ou da exposição, estamos falando em pregar e expor a palavra, por que pregar e expor a palavra, nós poderíamos dizer que expor seria sinônimo de ensino, né? Expor teria a ver com instrução, teria a ver com ensino, e o propósito da exposição da palavra tem a ver com o desenvolvimento do caráter cristão e com a edificação do corpo de Cristo. Tem um segundo relato do ID, da grande comissão de Jesus, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ali talvez nós perceberíamos esse outro elemento, essa outra perspectiva, que é a exposição da palavra e a importância disso. Lá em 28, 19 e 20, Jesus vai mandar os discípulos saírem, né, e pregarem o evangelho, mas lá ele vai dizer que é preciso ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, ensinar esses discípulos tudo aquilo que Jesus compartilhou com seus discípulos, para que eles de fato possam ser forjados, possam ser formados, possam se constituir discípulos. Então, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eu vou estar com vocês, disse Jesus, até o fim dos tempos. Então, essa segunda ordem de Jesus, ou esse segundo relato da grande comissão, daria para a gente a possibilidade de pensar essa questão da exposição como algo que vai para além da mera anunciação da boa nova, da boa notícia, e seria um plus, seria um passo além daquilo que a pregação, a evangelização teria como propósito ou finalidade. Paulo, ao escrever aos Efésios capítulo 4, lá ele fala, dentre muitas coisas, a respeito de dons que são dados à igreja em forma de seres humanos, né, ministérios. Ele vai dizer que uns são chamados a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, a pastores e mestres, e vai dizer que o chamado dessas pessoas, o que o fato de Deus conceder essas pessoas à igreja, tem como propósito, tem como finalidade capacitar os santos, capacitar os cristãos para o exercício do seu ministério, para o exercício ou para a função que cada um precisa desempenhar no corpo de Cristo. E no verso 13, Paulo vai dizer que o propósito disso, o propósito de capacitar esses cristãos é levá-los à maturidade, a fim de que todos juntos possamos alcançar a estatura de Cristo. Então, quando se pensa nessa questão do expor e do pregar, por que pregar ou expor a palavra, essa é a pergunta que foi colocada para a gente conversar, que foi colocada como abertura dessa semana teológica. E esse pregar, eu traria para vocês aqui como uma perspectiva a possibilidade de evangelizar, de levar a boa notícia, enquanto que o expor a palavra, eu pensaria que a partir desse segundo momento, em que alguém, uma vez exposto à boa notícia e reconhece Jesus Senhor e Salvador de sua vida, ele agora é instruído, é ensinado, ele agora é capacitado a se tornar discípulo de Jesus. A gente poderia perguntar como relacionar pregar e expor, se é que são coisas diferentes, são coisas distintas. Eu estou utilizando-me de uma figura, de uma moeda antiga, para mostrar para vocês que pregar e expor não são coisas diferentes, não são coisas estranhas, não são coisas excludentes. Eu prefiro dizer que pregar e expor, pregar e ensinar, seriam a face e a contraface de uma mesma moeda. Para que o evangelho, para que o cristianismo, para que pessoas sejam realmente alcançadas e tenham possibilidade de ter um relacionamento salvífico com Cristo, para que pessoas realmente possam ser forjadas à imagem de Jesus, e Paulo diz que a estatura de Cristo é a medida para todos nós, lá em Efésios capítulo 4, a maneira que eu compreendo para que isso aconteça é
participando ou passando pelo processo da pregação e da exposição. Então, pregar e expor, por isso é que eu disse que os termos, eles podem ser usados, às vezes, de modo sinonímio, às vezes eles podem significar a mesma coisa, a gente, às vezes, pode estar falando em pregar e, de fato, estar ensinando. Às vezes a gente pode usar o termo ensino quando, de repente, está evangelizando, está mostrando para as pessoas o sentido, o significado da boa notícia. Então, pregar e expor, pregar e ensinar, eu diria, se a gente quiser relacionar os termos, que são a face e a contraface de uma mesma moeda. Então, a moeda é a mesma, o trabalho é o mesmo, a obra é a mesma, mas existem públicos distintos que precisam ser alcançados, e para cada público existe uma mensagem que se adequa efetivamente a essas pessoas. Quando a gente pensa nessa história de pregar ou de expor a palavra, eu vou sempre falar pregar ou expor, e quando eu utilizar-me do termo só pregar, relacionem sempre isso. Pense sempre pregar ou expor, se eu utilizar o termo de forma isolada em algum slide aqui, como face e contraface uma mesma moeda. Então, não estou falando de elementos que são distintos, mas, ao contrário, estou falando de elementos que são complementares, elementos que estão amarrados, que estão intrinsecamente relacionados, e que a gente só vai separar aqui e ali, dependendo do público para o qual a palavra vai estar sendo apresentada. Esse ato de pregar, ou de expor a palavra de Deus, nos remete a um termo de máxima importância para nós, que somos cristãos, que é o termo homilética. Então, todos aqui, né, já ouviram falar desse termo, dessa expressão, não preciso tecer maiores detalhes em relação a isso, mas algumas questões são importantes para a gente rememorar, para a gente recordar daquilo que, na nossa caminhada enquanto líderes, pastores, ou na caminhada de vocês enquanto estudantes. E foi informado aqui que, para além de pastores e líderes, nós temos estudantes e temos membros da comunidade cristã de diferentes igrejas que participam desse projeto também. Então, quando a gente fala desse termo, dessa expressão homilética, o termo deriva de um verbo grego, o verbo ileo, que significa falar ou conversar a respeito de um assunto qualquer. Em perspectiva de pregar ou expor a palavra, ou em perspectiva cristã, nós diríamos que a homilética, ela pode ser definida como a arte, e tem dois termos ou expressões que são importantes aí. Ela pode ser definida como a arte e a ciência de preparar e de comunicar um sermão. E aí eu coloco aí, entre aspas, a arte de pregar ou de expor, porque eu estou pensando aqui a face e a contraface daquela moeda, a arte de pregar ou de expor um sermão. Por que a gente diz que homilética é arte? A arte de preparar e a arte de expor um sermão. A gente diz que é arte porque, ao preparar e expor a palavra de Deus de alguma maneira, de alguma forma, seja a partir da pregação, com um público que ainda não conhece as boas notícias e você precisa lançar os fundamentos básicos disso, seja a partir da instrução, você está orientando pessoas que já caminham com Cristo e ajudando essas pessoas a alcançarem a estatura de Cristo. A gente diz que a homilética, ela é arte, porque ela envolve aquele que assume esse compromisso de preparar e compartilhar a palavra, envolve essa pessoa na totalidade. Então, a pessoa, ela é envolvida a partir das limitações que ela possui, a partir das potencialidades que ela tem. Então, todas as habilidades, todas as limitações, tudo que a pessoa está diretamente envolvido nesse processo de preparar, de pensar, de refletir a respeito da palavra e de escolher estratégias, de escolher mecanismos, de escolher palavras para poder compartilhar essa boa notícia, seja a partir da pregação, seja a partir da exposição da palavra. E aí eu digo que é arte por isso, né? Porque tem a ver com a habilidade de compreender e de comunicar. E quando se fala na possibilidade de compreensão e de comunicação, cada um de nós, na condição de seres humanos, nós somos únicos, nós somos singulares. Existe uma tendência, e essa tendência, ela é geralmente acompanhada por neófitos, por pessoas assim, que estão começando a carreira, estão começando a jornada cristã, ou muitas vezes estão começando a prática da pregação, que é aquela tendência de copiar os outros, né? Então, a pessoa vai lá e assiste um vídeo de alguém pregando e tal, e depois escreve o sermão da pessoa,
e aí ele ensaia muitas vezes aquele sermão, porque achou o sermão muito interessante e tal, e na primeira oportunidade que tem, a pessoa compartilha o sermão como se o sermão fosse dela. Quando alguém está começando a carreira, está começando a jornada, é até compreensível, né? A pessoa não tem ainda muita habilidade e tal, ele está buscando alguém para se espelhar, e eu fico pensando um texto lá do Antigo Testamento, a gente tem o Eliseu e tem um grupo de profetas que estão num determinado local, rachando lenha ali e tal, e de repente acontece um incidente, alguém está rachando lenha, e a escritura diz que o machado escapa do cabo e cai no lago, e essa pessoa fica desesperada. Ela corre até Eliseu e disse, ai, meu senhor, porque o machado era emprestado. Ok, não é? Tranquilo. Às vezes, a gente vai lançar a mão desse expediente, pegar um machado emprestado, e que bom, né? Que existem tantas pessoas que produzem tantas coisas extraordinárias, mas isso é compreensível quando alguém está caminhando, está iniciando a jornada, a caminhada, particularmente da pregação e do ensino, e ainda não tem muita clareza em relação, ainda não tem uma identidade formada. Mas isso é altamente comprometedor quando se torna o hábito da pessoa, quando a pessoa assume que ela vai se constituir pregador ou expositor da palavra a partir de determinada referência. Por quê? Porque quando a gente fala de anunciar, lá na frente eu vou compartilhar com vocês sobre a importância da eficiência e da eficácia na pregação da palavra. Quando a gente fala de eficiência, nós vamos falar sobre essa competência, essa capacidade que eu preciso ter de trazer da forma mais clara possível a mensagem que eu me proponho a compartilhar com as pessoas. Isso é eficiência. Eu preciso deixar a palavra de forma tão clara que todo mundo que me escuta me compreende. E quando a gente fala da eficácia, aí a gente fala do poder que essa palavra tem, dessa palavra que é comunicada, que é compartilhada, para transformar as vidas das pessoas. Então, o único jeito de alguém pregar uma palavra eficiente e eficaz é se ele pregar essa palavra por ele mesmo, é se essa palavra for a sua palavra, é se você, de fato, construir o seu sermão. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos, assim, bolhas, que ninguém lê nada de ninguém, que ninguém se inspira em ninguém, que ninguém ouve outra pessoa, ou de repente prepara um sermão inspirado naquilo que ouviu de outro. Não estou dizendo isso. É assim que a gente funciona, né? Nós somos tocados pela palavra do outro, e muitas vezes, pelo fato de Deus nos tocar, ele desperta na gente o desejo de compartilhar essa verdade, mas essa verdade vai ser sempre compartilhada tendo as nossas digitais. Eu estou pensando essa questão da arte, que é homilética, que o trabalho de preparar e de comunicar uma palavra, seja na pregação, na exposição. Eu estou pensando que isso é arte, porque isso precisa envolver você. Isso tem que ter o seu jeito, isso tem que ter a sua maneira, isso tem que ter a sua digital. Por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você pesquise sermões, por mais que você vasculhe enciclopédias, por mais que você leia comentários bíblicos, por mais que você lance mão desses elementos, e todos esses elementos são legítimos e são importantes no processo da gente preparar uma palavra, mas quando você compartilhar essa palavra com a comunidade, com a igreja, com as pessoas que serão alvo da mensagem, quem precisa estar falando ali é você. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Nós estamos, escuta o que eu vou dizer para vocês, porque isso é muito sério. Eu já sou pastora há quase 40 anos, então eu já vi muita coisa, e já fiz muita coisa também. Fiz muita bobagem na minha caminhada, muita besteira, já fiz assim o que era permitido fazer de bobagem, né? Já estourei toda a minha cota aí na jornada, na caminhada, mas isso é importante por quê? Porque na jornada e na caminhada eu fui aprendendo coisas que a gente deve fazer, coisas que a gente não deve fazer, posturas que a gente precisa assumir, e o que eu particularmente tenho percebido hoje é que a gente tem bons pregadores, tem muita gente que está se destacando hoje na condição de pregador ou de expositor da palavra, mas eles estão perdendo a arte de ser um pregador, a arte de ser um expositor. E quando eu falo de arte aqui, eu não estou falando
da oratória da pessoa, da maneira teatralizada de compartilhar a palavra. Não estou falando disso, não. Quando eu falo de arte, eu estou falando do indivíduo que, de alguma forma, se constitui enquanto prepara um sermão. É uma palavra que, de fato, se faz carne. Na pessoa de Jesus, a Escritura diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e uma pregação, ou uma exposição da palavra que será eficaz e eficiente. Essa palavra, antes de ser transmitida para outras pessoas, ela precisa ser verbo que se transforma em carne. Você precisa, de fato, se envolver com essa palavra de forma tão especial, de forma tão extraordinária, que só você consegue pregar o seu sermão. O seu sermão, apesar de dezenas e centenas de influências que ele pode receber, e que certamente ele vai receber, isso é legítimo, mas que você, de fato, possa ser você mesmo quando você prega, ser você mesmo quando você ensina, ser você mesmo, porque quando Deus chama alguém para pregar ou para ensinar, para pregar ou para expor, Deus chama alguém por causa das qualidades que a pessoa tem. Ele não chama você para ser um mero repetidor de pessoas supostamente bem ou mal sucedidas na caminhada. Ele chama você para ser você mesmo, e isso é extremamente importante no processo. Então, quando a gente fala de homilética, de pregação como uma arte de preparar e de comunicar um sermão, é arte nesse sentido. Você tem que se envolver com aquilo que você está, de alguma forma, desejoso de compartilhar. A palavra de Deus, que vai falar com as pessoas, com o público, a quem você vai direcioná-la, ela primeiro precisa ter falado com você. Ela primeiro precisa ter passado pelo seu coração, pela sua mente. Primeiramente, essa palavra tem que ter se tornado carne em você. Senão, ela não tem eficácia e nem eficiência. Ela pode até ter eficácia. Se você copiar de um bom pregador, de um bom expositor, ela pode ter eficácia. As pessoas podem ouvir e podem compreender exatamente o que você está dizendo, mas ela não terá eficiência. Porque eficiência tem a ver com seu comprometimento com a palavra que você está compartilhando, e tem a ver diretamente com a ação do Espírito Santo na sua vida enquanto isso acontece, enquanto você prepara o seu sermão. Então, falar de arte é isso. Quando se prepara um sermão, nós estamos diretamente envolvidos no processo, e é preciso que se envolva. Então, o problema de eu assistir pregações, de eu ler livros a respeito, nenhum problema. Problema de eu usar o machado emprestado, nenhum problema. Mas lembra disso, que se você viver usando o machado emprestado o tempo todo, um dia vai acontecer de o machado cair no lago. Eliseu não vai estar lá para fazer esse machado flutuar, e aí você vai ter um problemão, né? Então, ai meu Senhor, porque era emprestado. Use emprestado, se você precisar em alguma circunstância, mas leve o seu próprio machado. Prepare o seu próprio sermão. Seja você o instrumento que Deus quer usar para pregar, para expor a palavra dele. Para além da arte, que tem a ver com essa questão da sua identidade, da sua digital na pregação, então a pregação tem que ter a sua digital, tem que ser o Caio Fábio, tem que ser a Claudiana, tem que ser o Fernando, tem que ser você. Tem que ter a sua identidade. Tem que ter, de alguma maneira, de alguma forma, o seu DNA. Vou usar essa expressão aqui, que está sendo usada às vezes até de forma equivocada, mas tem que estar envolvido nesse processo. Para além da arte, que é esse envolvimento que você tem com habilidades e competências, que são suas, que são exclusivas, e você é singular, você é irrepetível, não existe outra pessoa como você, não existe uma pessoa que pode pregar e ensinar como você pode pregar. Pastor, mas tem gente que prega muito melhor e muito pior. Eu sei que tem gente que prega muito melhor e muito pior, mas ninguém consegue pregar como você. Então, isso é uma coisa que a gente tem que guardar para nós como um elemento assim, extremamente importante para a nossa reflexão. Para além disso, para além da arte, para além do envolvimento que nós precisamos ter no processo de preparar e de compartilhar a palavra na pregação, na exposição, é preciso pensar também que essa habilidade de preparar e de comunicar a palavra, a fim de que ela tenha eficiência e eficácia, ela
essa habilidade, ela está também direcionada, também relacionada com aquilo que a gente chama de ciência. Nós dissemos que a homilética, que é essa arte de preparar e compartilhar sermões, ela é tanto arte quanto ciência. Quando eu falo de arte, eu estou pensando em você com todo o seu potencial e a importância de você colocar a sua digital naquilo que faz. Quando a gente fala de ciência, aí nós estamos falando de fundamentação teórica, estamos falando de princípios norteadores que, de alguma forma, servem para nos auxiliar nesse processo de preparar e de compartilhar sermões. Então, da mesma forma que no preparo, você vai precisar se envolver completamente no processo, você vai precisar deixar ali a sua digital, é você envolvido com a palavra, é você envolvido com aquilo que você precisa compartilhar. Existe um outro elemento, e aí, de novo, eu vou chamar isso de face contra face da moeda, não é? Homilética é arte, é ciência, é arte porque você precisa aparecer no sermão, o sermão precisa ser o seu sermão, mas é ciência porque existem técnicas, porque existem fundamentações teóricas, porque existem princípios que nos ajudam a interpretar a Escritura da forma mais clara, da forma mais coerente, que nos ajudam a preparar um sermão, que nos ajudam a compartilhar esse sermão de uma forma mais clara. Então, existe toda uma ciência por trás disso, e quem está envolvido na pregação ou na exposição da palavra precisa conhecer essa ciência, precisa conhecer esses fundamentos, precisa conhecer esses princípios, precisa se ater a eles a fim de alcançar o alvo, de alcançar o objetivo, que é preparar e compartilhar uma palavra que seja eficaz, que seja eficiente. Eu faço uma pergunta, qual que é a importância de se aprender homilética? Eu estou usando esse termo homilética aqui exatamente por isso, porque quando se fala de compartilhar, de pregar ou de expor, pregar ou expor, o termo científico, no campo teológico que se utiliza, é isso, né, homilética, mas a aula não é de homilética, não tem absolutamente nada a ver com isso. Estou usando o termo exatamente para a gente pensar isso, pensar que essa homilética é esse processo, essa arte, essa ciência que ajuda a gente a preparar e a compartilhar. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso aprender que no processo de pregar e no processo de expor, eu necessariamente preciso me envolver enquanto pessoa e preciso utilizar-me de instrumentos que estão à minha disposição para melhor me preparar. Eu estou dizendo que isso é importante, apesar disso aqui ser uma pergunta, exatamente porque a pregação, a exposição, pregar ou expor, a face e a contraface dessa mesma moeda, que é levar a mensagem, a palavra do Senhor adiante, é um dos ofícios mais difíceis. Quem já pregou alguma vez, e aqui nós temos muitos pastores, pessoas que já têm décadas, que passam pelo processo, né, de compartilhar, de ministrar a palavra, eles sabem do que é que eu estou dizendo, ou o que é que eu estou dizendo. Pregar ou expor a palavra de Deus é um dos ofícios mais difíceis que a gente pode encontrar diante de nós, é uma das tarefas mais desafiadoras, mas, ao mesmo tempo, é um dos maiores privilégios, é um dos ofícios mais gratificantes que Deus pode conceder a uma pessoa. Tem um escritor inglês chamado David Martin Lloyd Jones. David Martin Lloyd Jones, ele foi criado numa família vinculada à realeza britânica e o caminho dele já estava mais ou menos trilhado. Ele se formou em medicina, cardiologia e tal, e de acordo com o andar da carruagem, a posição dele dentro da realeza seria de médico da rainha da Inglaterra. Elizabeth, inclusive, faleceu há pouco tempo, né, a gente teve notícias disso. A função, a posição dele seria a posição de médico da rainha, de cardiologista da rainha, e nós poderíamos dizer que essa, no Reino Unido, seria uma das posições mais honrosas que uma pessoa poderia ter, né? Já pensou você ser a pessoa designada para cuidar do coração da rainha, para zelar da vida da rainha da Inglaterra, um negócio assim fantástico, fenomenal. Mas ele teve um encontro com Jesus, esse encontro mudou e mudou de forma radical a vida dele, que num dado momento ele abriu mão dessa condição, da condição de ser o cardiologista, de ser o médico da rainha Elizabeth, de ser o médico da rainha da Inglaterra, para ser um pastor da capela de Westminster, para ser um pastor de uma comunidade, para ser um pastor de uma igreja, para ser um pregador.
um expositor da palavra, e ele, em muitos dos seus livros, ele tem uma produção vastíssima, traduzida em língua portuguesa. Ele chega a dizer que o maior privilégio que alguém tem não é o privilégio de ser o médico da rainha da Inglaterra, apesar de, humanamente falando, ser uma honra inestimável. Mas ele diz que o maior privilégio que alguém pode ter é o privilégio de ser chamado por Deus para pregar e para expor a palavra. Então, quando ele pesou as duas coisas, ministério como pregador, de uma capela pequena, apesar da capela de Westminster ser uma capela que tem uma tradição, uma longa tradição, mas não era uma coisa assim extraordinária, ele não ia pastorear milhares ou milhões, e as pessoas hoje estão sempre preocupadas com números, né? O bom pastor hoje, ele tem que ter no mínimo 1000, né? O pastor regular tem 500, e menos de 500 o cara está assim, tem que desconfiar se realmente ele foi chamado ou não, porque a vocação hoje tem a ver com milhares. Se você é pastor de milhares ou de milhões, isso é sinal que você é bem-sucedido diante de Deus. O Lloyd Jones trocou, e eu fico pensando lá em Moisés, deixou o privilégio de ser filho da filha de Faraó, trocou isso pelo vídeo filipeno da Cruz de Cristo. O que Lloyd Jones fez foi exatamente isso, deixou essa posição extraordinária para assumir a condição de um simples pastor, de um pastor de uma comunidade que é uma comunidade conhecida, respeitada, mas nada para além disso. Algo que muitos de nós hoje, se ouvíssemos ele assumindo essa postura, até diríamos, esse irmão deve estar louco, né? Deve estar maluco. Deixar uma posição dessa para dirigir uma igrejinha que, no final das contas, não vai lhe render absolutamente nada, é o cúmulo do absurdo. Mas eu estou usando esse exemplo aqui, me veio à memória enquanto eu estou compartilhando com vocês, exatamente para mostrar que o ofício é um ofício difícil. Quem quer realmente pregar, quem quer realmente expor a palavra, a partir dessa perspectiva de que isso é uma arte, de que eu tenho que me envolver no fato de que eu tenho que realmente preparar o meu sermão, que o meu sermão precisa ser uma expressão da minha relação com a palavra, da minha relação com Deus, mas que ao mesmo tempo eu preciso correr atrás, eu preciso me preparar, eu preciso ter instrumentos que me capacitem a fazê-lo da forma mais eficaz possível. Para quem tem noção da seriedade disso, ele percebe que é um ofício desafiador, mas, ao mesmo tempo, quando a gente percebe o privilégio que nós temos de ser escolhidos pelo Senhor para, de alguma maneira, de alguma forma, fazer com que essa boa notícia alcance pessoas, fazer com que essa boa notícia edifique pessoas, então a gente percebe que, realmente, isso é um privilégio sem par. É certo, né? E Deus escolhe algumas pessoas no corpo de Cristo para desempenhar o ministério da pregação. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele vai falar de 2 casos específicos, casos de pastores e mestres, para além de outros ministérios que aparecem por ali. Então, essas pessoas são pessoas que são chamadas mesmo, são responsabilizadas por Deus para pregar, para ensinar, o evangelista, né, para levar a boa notícia, o profeta, de alguma forma está vinculado também com a palavra. Então, apesar desses ministérios eles serem chamados por Deus, ou serem, de alguma forma, pessoas serem separadas pelo Senhor para desempenhar especificamente o ministério da pregação e do ensino, a gente nunca pode esquecer o fato que pregar, anunciar a boa nova, anunciar a boa notícia, e fazer discípulo também, orientar, instruir pessoas, isso é uma função universal que todo cristão tem. Marcos 16:15 vai dizer que todo mundo tem que fazer isso. O ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não é um trabalho só dos apóstolos. Apesar da gente ter um grupo pequeno, quando Jesus lança esse desafio de ir, de anunciar, mas o fato é que a responsabilidade de ir, de pregar e de fazer discípulos não é uma responsabilidade exclusiva de pastores e mestres e pessoas que Deus chama e capacita de forma especial, extraordinária, para pregar e para expor. Isso é uma função universal. Todo cristão teve experiência real com Jesus e que teve a vida transformada, tem essa função universal, tem essa responsabilidade de anunciar Jesus e de ajudar pessoas a crescerem, a caminharem com Cristo. Tão sério isso, que o princípio da história da igreja, nos registros que nós temos em Atos dos Apóstolos, confirmam essa premissa que aparece de forma bem ampla aí, Marcos 16:15, por exemplo. Quem faz a igreja do Senhor crescer nas primeiras décadas, pós-morte e ressurreição de Jesus, não são os apóstolos. Quando acontece, por exemplo, a morte de Estevão, a perseguição da igreja, e a igreja se espalha,
A Bíblia diz que exceção feita aos apóstolos que permaneceram em Jerusalém, o resto da igreja teve que se espalhar, e a igreja que cresce, a igreja que vai para a Judéia, a igreja que vai para Samaria, que depois alcança gentios, não é uma igreja formada por apóstolos, são eles. Cada um segue um rumo, com uma comitiva para anunciar as boas novas. Não, a Escritura diz que os apóstolos permanecem em Jerusalém e a igreja que é espalhada, e essa igreja que se espalha, essa igreja perseguida, essa igreja anônima, a gente não sabe quem são essas pessoas, se são homens, mulheres, jovens, se tem ou não algum tipo de ministério específico ali na comunidade de Jerusalém quando se espalham. São feita Filipe, né, que a gente sabe que era diácono, e depois é chamado lá adiante de evangelista, lá em Samaria, mas o que faz com que a igreja cresça, com que a igreja avance, é exatamente isso. É exatamente o fato de que os cristãos assumiram, trouxeram para si essa responsabilidade, essa função universal de levar a boa notícia e de treinar pessoas, de capacitar pessoas. Então, quando eu falo dessa arte e dessa ciência, né, desse trabalho, desse esmero que nós precisamos ter, ao pensar em pregar ou expor a palavra, apesar de essa mensagem poder e dever ser direcionada de modo assim, muito especial para pessoas que são vocacionadas pelo Senhor para o ministério da palavra, seja da pregação, seja do ensino, mas a homilética, a arte e a ciência de aprender a preparar um sermão, de se envolver no sermão e de compartilhar, ela está para além dos oficiais da comunidade. Então, não são só pastores e mestres que precisam aprender, que precisam se envolver com a palavra, que precisam desenvolver a habilidade de comunicá-la e de comunicá-la de forma eficaz. Essa responsabilidade, em última instância, é uma responsabilidade de toda a igreja, uma responsabilidade de todos os cristãos, de modo que todo cristão, cada um individualmente, deveria parar para pensar na responsabilidade, na dificuldade, no desafio, mas, ao mesmo tempo, no privilégio de poder compartilhar essa boa notícia. Então, compartilhar a boa nova com alguém que não conhece o Senhor, instruir um neófito nos caminhos do Senhor, para levá-lo à maturidade em Cristo Jesus, isso é mais honroso, ainda que talvez ninguém veja, do que ser o cardiologista da Rainha Elizabeth, da Rainha da Inglaterra. Então, pensa nisso, isso é importante. O que significa pregar ou expor? Eu quis trazer aqui uma definição disso, mas não uma definição teológica ou por outros viés, mas uma definição a partir de uma referência que a mim, particularmente falando, impacta de forma muito positiva, que é uma palavra de Paulo, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versos 1 e 2, onde Paulo não fala exatamente disso, ele não está lá preocupado em definir o que é pregação, o que é exposição da palavra, ele não está preocupado com isso, mas esse trecho, esses dois versículos que eu compartilho aqui com vocês, a mim particularmente eles são importantes, porque de forma indireta eles explicam para a gente o que é de fato expor ou pregar a palavra. Então Paulo diz assim, pois importa que os homens, que as pessoas nos considerem, e aí tem duas coisas importantes que Paulo coloca nessa referência aqui, nesses dois versículos. Primeiro ele diz, olha, o que interessa de fato, o que importa de verdade, quando a gente é chamado, quando a gente é vocacionado e tem consciência da nossa vocação, a única coisa que nos interessa é que as pessoas tenham consideração por nós, mas consideração em duas perspectivas. Primeiro, eles precisam ter consideração por nós, por olhar para nós e conseguirem, de alguma forma, enxergar que nós somos ministros de Cristo. A primeira coisa que importa é que alguém olhe para você e consiga enxergar em você um ministro de Cristo. E é bom esse negócio de ministro, né, porque a gente já associa logo com os ministérios no nosso país, né, ministro da Fazenda, ministro da Saúde, ministro de Cristo, ministro do Evangelho. Antigamente as pessoas até faziam carteiras, ministro do Evangelho, colocavam um brasão da República e apresentava isso como se aquilo que a Escritura, de fato, quisesse dizer, quando ela fala que nós somos ministros do Evangelho, ministros de Cristo, fosse isso, fosse essa posição de importância que a gente tem e que a gente, de repente, precisa esbanjar ou mostrar para as pessoas.
Mas o termo que no nosso português aqui, por exemplo, se traduz como ministro, na realidade deveria se traduzir como servo, né? As pessoas precisam olhar para a gente e precisam nos considerar como servos de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver uma identificação entre nós e Cristo. Uma sujeição, uma submissão da nossa parte ao senhorio de Cristo. Isso precisa ser tão impactante, mas tão impactante nas vidas das pessoas, que elas decidam escutar aquilo que a gente tem a dizer. Então, primeira coisa importante, nós devemos ter a consideração daqueles que estão de fora, mas a consideração deles é, primeiro, olhar para nós e nos identificar com Cristo, na condição de servos de Cristo. O ministro aqui, o termo grego, fala de uma disposição de alguém que é escravo, e não só escravo, porque perdeu a liberdade, porque não tem direito de ter nome, nem direito de ter direito, mas o termo aí, em algumas situações ou circunstâncias, fala de um escravo que está condenado à morte. Por exemplo, tem um filme, né, bem conhecido, vocês já devem ter assistido alguma vez, foi reeditado há não muito tempo, Ben-Hur, que fala de um rapaz judeu que é condenado à morte, e o estilo de morte que ele é condenado é morte nas galés. Então ele é enviado para os navios de guerra romanos, e a responsabilidade dele é ser acorrentado junto com outros prisioneiros e remar nesses navios, e os navios geralmente confrontavam uns com os outros, e quem era condenado às galés era uma pessoa condenada à morte. Então, a pessoa que fosse condenada a ser um remador nas galés era a pessoa que recebia a sentença da morte e já sabia exatamente qual seria o fim dele. O termo que aparece aqui, que é traduzido como ministros de Cristo, é exatamente esse termo, hyperetas, é o termo grego, que fala exatamente disso. Entre os muitos usos, é traduzido como servo e tal, mas dentre os muitos usos desse termo, ele tem esse significado de alguém que é escravo, mas escravo condenado à morte. E aí a gente fica pensando isso, né? Ser um ministro de Cristo significa ser um escravo de Cristo, significa ser alguém que, de fato, está disposto, não mais a viver por Cristo, mas está disposto a morrer por Jesus. Muitos de nós estamos dispostos a viver por Cristo, mas o grande desafio, e esse talvez seja o maior patamar que um pregador, um expositor, uma pregadora, uma expositora da palavra pode alcançar, que é o privilégio de poder ser um hyperetas, de poder ser um ministro de Cristo, de poder ser um escravo de Cristo condenado à morte. E não condenado à morte por qualquer coisa, mas alguém que se entrega a Cristo a ponto de dizer, olha, se preciso for, como foi o caso do próprio apóstolo Paulo, e ele deu esse testemunho, em dado momento está indo para Jerusalém, a gente conhece a história, né? Ágabo, o profeta, diz que a pessoa a quem pertence o cinto vai ser amarrado, os irmãos se desesperam e dizem para Paulo não ir para Jerusalém. Paulo diz, gente, vocês não entenderam, eu estou pronto não apenas a pregar a Cristo, mas estou pronto, se preciso for, a morrer pela fé que eu tenho. Então, Paulo que está dizendo que as pessoas precisam ter consideração por nós, é consideração olhar para a gente e reconhecermos na condição de ministros de Cristo, é o Paulo que já aprendeu isso. Eu estou pronto a viver por Cristo, a pregar a Cristo, mas estou pronto a morrer por Cristo também. Olha como que esse negócio de pregar ou expor é uma coisa profunda. Se eu e se você, se nós não conseguimos nos identificar com Jesus nesse nível profundo que Paulo está apresentando aqui, dificilmente a gente vai conseguir passar para o próximo nível. E qual é o próximo nível? As pessoas devem nos considerar ministros de Cristo, e aí Paulo continua, e dispenseiros dos mistérios de Deus. É para os ministros de Cristo, é para as pessoas que se identificam com Jesus na vida, e que de alguma forma se identificam com Jesus a ponto de morrerem por ele, se preciso for. Isso aqui fala de radicalismo, né, de compromisso radical com Jesus, esse é o termo, essa expressão. É para aqueles que assumiram um compromisso radical com Jesus, é que Deus concede o privilégio de ser um dispenseiro, de ser uma pessoa a quem Deus entrega nas mãos a chave da dispensa onde estão os mistérios de Deus. Pregar, ou expor ou ensinar a palavra, não é compartilhar os mistérios de Deus? Não é isso que a gente faz quando prega? Não é isso que a gente faz quando ensina? Nós não estamos
compartilhando, nós não estamos ensinando, nós não estamos entregando para as pessoas mistérios de Deus, a revelação escrita de Deus, a revelação que o Senhor, de alguma forma, nos permite não apenas compreender com clareza, mas também apresentá-la. Paulo está dizendo que as pessoas precisam nos considerar servos de Cristo, precisam nos considerar dispenseiros dos mistérios de Deus. Ao servo de Cristo, Deus dá a chave da dispensa. A dispensa é a palavra. A dispensa é a palavra pregada, a dispensa é a palavra exposta. E o que vai diferenciar o pregador, o expositor, do pregador e do expositor, porque aí a gente vai ter pregadores e expositores, e Paulo vai dizer, as motivações são as mais diferentes, mas que se preguem, né? Não interessa se é por vaidade e tal, então nós vamos ter pregadores e pregadores, expositores e expositores, isso sempre vai ser assim, mas o que vai diferenciar o pregador ou o expositor, do pregador e expositor, que se espelha em Paulo, e ele está chamando a atenção das pessoas para isso, é exatamente o compromisso radical com Jesus, e esse milagre que Deus concede a cada um de nós, que é confiar a nós a chave da dispensa, que é confiar a nós, através da ação direta do Espírito, a competência e a capacidade de não apenas compreender com clareza os seus mistérios, mas de compartilhar os mistérios dele. E olha como Paulo termina essa fala aos irmãos coríntios. Ele diz, olha, além disso, além da consideração que as pessoas precisam ter em relação a nós, as pessoas precisam olhar para a gente, enxergar Jesus em nós, e aí quando elas nos escutarem, elas vão perceber que a gente tem autoridade para falar e que o que nós vamos falar é de Deus, porque Deus nos deu autoridade e nos revelou a sua palavra para compartilhá-la. Paulo diz, além disso, além dessa consideração que as pessoas devem ter por nós, como servos de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus, a única coisa que Deus requer dos dispenseiros, a única coisa que Deus requer daquele que se propõe a pregar e expor a palavra, é que cada um deles, individualmente, particularmente, seja encontrado fiel. Só isso. Você é chamado a pregar e a expor, tem que se identificar radicalmente com Jesus. Se você é chamado a pregar e expor, você precisa receber essa chave, você precisa ser colocado pelo próprio Deus nessa condição de alguém que recebe os mistérios dele, que é responsável por compartilhar esses mistérios. E Paulo está dizendo que caso você se identifique nessa condição, é isso que eu entendo como pregar ou expor a palavra, Paulo diz, caso você se identifique nessa condição, a única coisa que Deus espera de você é que você seja encontrado fiel, é que você permaneça nesse estado, permaneça nessa condição. É que isso, me identificar com Jesus e compartilhar os mistérios de Deus da forma mais eficaz possível, é que isso seja aquilo que consuma o seu coração. Que nada para além disso, nem a vaidade de títulos, nem a possibilidade de enormes comunidades, nem a questão da fama, né, que muita gente anda correndo atrás disso. Esquece essas bobagens. Pregar, expor a palavra, por isso que é um negócio difícil. É fácil pregar ou expor, se você simplesmente quiser dizer um monte de coisas para as pessoas entenderem. Se você quiser pregar ou expor à luz das Escrituras, Paulo mostrou o caminho para a gente aqui. A identidade, a identificação radical com Jesus, é de fato depender de Deus na condição daquele que te dá a chave dos mistérios, para que você de fato não apenas os compreenda, mas seja capaz de compartilhar esses mistérios. Por que eu preciso pregar? Expor. Engraçado, né, pastor? Já tem mais uma hora que você está falando, a pergunta era essa, né? Por que pregar ou expor? E depois de uma hora que o senhor vem com essa pergunta para responder, porque eu poderia simplesmente começar dizendo para vocês por que pregar e expor, com 3 slides, apresentar as questões que eu estou compartilhando aqui, eu já estou finalizando a minha fala, mas eu precisei percorrer com vocês toda essa caminhada antes de chegar à pergunta que norteia essa primeira ministração, essa primeira fala da Semana Teológica de vocês, porque sem as questões que eu já compartilhei até aqui, isso que eu vou dizer agora não teria real sentido, não teria real valor. Então, por que a gente deve pregar e por que a gente deve expor a palavra de Deus? Lembra do pregar e expor, face contra face de uma mesma moeda.
Eu vou dar 2 motivos para isso. Primeiro motivo, a gente precisa pregar e expor a palavra de Deus, porque Deus fala através da pregação. Esse é o motivo maior pelo qual todos nós, pregadores, chamados ao ofício da pregação e do ensino da palavra, ou cristãos que já tiveram um encontro pessoal com Jesus e as suas vidas mudadas de forma radical, essa é a razão máxima porque a gente precisa pregar ou expor a palavra, porque Deus fala, e nós temos consciência disso, ele fala através da pregação da palavra. O método, preste atenção nisso, o método, o meio, caminho que Deus escolheu para efetivar o chamado para a salvação, para chamar os perdidos à salvação, para tornar eficaz esse chamado para a salvação, o meio que Deus escolheu para edificar, para levar esses que foram chamados e que responderam ao chamado, ao crescimento espiritual, o meio, o método que Deus escolheu foi exatamente a pregação da palavra, a ministração da palavra, o compartilhar, o ensinar, o expor a palavra. Quando a gente lê Romanos 10, 13 e 14, Paulo vai dizer isso, né? Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele pergunta, como que a gente vai invocar se ninguém pregar? E como que a gente prega se as pessoas não forem enviadas? Como é que o pessoal vai crer se ninguém prega? Como que prega se as pessoas não forem enviadas? Então, Paulo tinha uma compreensão clara disso. Quem crê, quem confessar, quem clamar ao Senhor vai ser salvo. Mas para que a pessoa seja salva, ela precisa escutar, ela precisa ouvir. E aí Paulo diz, como que ela vai ouvir se ninguém prega, se ninguém anuncia? Então a pregação é o meio, a pregação é o método, a pregação é o caminho. Sem a pregação, sem a exposição da palavra, não há possibilidade do pecador escutar a boa notícia, a boa nova, escutar a boa nova, ser chamado pelo Espírito Santo, responder a esse chamado e participar desse presente glorioso de Deus, que é o presente da salvação. Mas para além disso, para além de dizer sim a esse chamado, o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 5, versos de 11 a 14, em outros versículos ele vai tratar disso também, mas aqui ele mostra a importância da palavra, né? Ele está chamando a atenção dos nossos irmãos ali da comunidade a quem a carta está sendo enviada, e está lamentando, dizendo, olha, vocês já têm uma longa jornada, uma longa caminhada, e pelo tempo de vocês já deveriam ser mestres, mas eu percebo que vocês ainda não têm maturidade, eu já deveria tratar vocês com uma comida mais sólida, mas infelizmente vocês ainda precisam ser tratados com leite. E lá no versículo 14, 13 e 14, ele vai dizer exatamente isso, né? Que aqueles que prestam atenção à palavra, aqueles que, de alguma forma, avançam para além dos fundamentos, essas pessoas, elas experienciam, elas experimentam esse crescimento espiritual, aquilo que a gente chama de maturidade cristã. Então, por que pregar ou expor a palavra? Porque a pregação, a exposição, foi o método sui generis que Deus estabeleceu para que o chamado seja efetivado e para que o crescimento espiritual aconteça. Obviamente que junto com o método, e a palavra, a pregação da palavra é um método, existe o agente, que é o agente que faz com que essa palavra alcance a eficácia, quando ela é anunciada, que é o Espírito Santo, né? Então, eu e você temos a responsabilidade de pregar da forma mais clara possível, eficiência, e o Espírito Santo é que se encarrega do trabalho da eficácia, de fazer com que a palavra pregada da forma mais clara possível se torne palavra viva nos corações das pessoas que ouvem, tanto para resgatá-las, para levá-las a Cristo, quanto para torná-las pessoas maduras, torná-las pessoas que cresçam espiritualmente. O segundo motivo, então, o primeiro motivo é esse. Tem que pregar porque, se você não anunciar a palavra, não há possibilidades daqueles que estão perdidos crerem e alcançarem salvação, e daqueles que são salvos alcançarem o crescimento. Essa palavra dada é o material que o Espírito Santo tem para realizar essas obras todas. E você precisa pregar porque Deus escolheu, Deus quis que a coisa fosse assim. Ele podia ter enviado anjos para serem pregadores e anunciadores, e certamente eles seriam muito mais eficazes que nós, nesse trabalho aí de levar a boa notícia, ou nesse trabalho de instruir as comunidades, mas Deus preferiu contar comigo, Deus preferiu contar com você, Deus preferiu contar com o ser humano, como instrumento
para que esse método, que é a pregação, ele efetivamente seja aplicado. Então, eu preciso pregar, porque Deus decidiu, porque Deus escolheu, porque Deus determinou que essa palavra seja pregada por seres humanos, que essa palavra seja pregada por aqueles que o conheceram, por aqueles que experienciaram a salvação, que essas pessoas, de fato, sejam responsáveis por levar essa palavra adiante. A gente nunca pode se esquecer que, apesar de nós, na condição de pregadores e pregadoras, em diferentes níveis, de nós sermos um instrumento, a fonte é sempre o próprio Deus. Deus é a fonte da palavra. A mensagem anunciada não é a minha mensagem ou a sua mensagem. A mensagem é a mensagem de Deus. A palavra é a palavra de Deus. E o compromisso que a gente precisa ter, radical, o compromisso com essa palavra. Nosso papel, então, qual é? Para eu já partir para os finalmente, depois, de repente, abrir o espaço para a gente dialogar. Nosso papel, primeiro, é preparar bons sermões, né? Já que o método é a pregação e a exposição. E que Deus decidiu me escolher, e decidiu escolher você para fazer isso, para pregar, ou para expor a palavra. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso? Qual que é a nossa parte no processo? A nossa parte é preparar bons sermões. E o preparo de bons sermões, ele é resultado de muito tempo de investimento na elaboração deles. E aí, quando eu falo de investimento, eu estou falando de oração, eu estou falando de estudo, e eu estou falando de dependência do Espírito Santo. Essa tríade tem que estar junto. Se nós realmente queremos preparar bons sermões, um bom sermão é um sermão preparado em oração, um bom sermão é um sermão fundamentado em estudo, um bom sermão é um sermão produzido na dependência direta do Espírito Santo. É o meu papel, o seu papel, é o papel de preparar bons sermões e, em segundo lugar, uma vez que eu preparei bons sermões, é comunicar com eficiência e eficácia a palavra de Deus, esse sermão que você preparou. Eficiência é a nossa parte, eu preciso conhecer, interpretar e compartilhar, então isso é meu, conhecer, interpretar e compartilhar, essa é a arte e a ciência que eu preciso relacionar enquanto estou preparando o meu sermão, para que eu possa compartilhá-lo da forma mais clara possível. Eficiência tem a ver com isso, e a eficácia tem a ver com a ação do Espírito Santo. Comunicar a palavra com eficiência e eficácia significa conhecer, interpretar e compartilhar a palavra na dependência do Espírito Santo. Por isso é que eu disse que, no ato de se preparar um sermão, apesar de você poder recorrer a 1000 fontes, o sermão tem que ter a sua digital nele. É dependência do Espírito. Quem tem que depender do Espírito é você. O sermão do outro que dependeu do Espírito foi bom para ele, mas não serve para você. Se você usa o machado emprestado do sermão, ok, vai ter um momento que vai dar ruim esse negócio, que você vai perder a possibilidade que você tem de ser, de fato, o canal, um instrumento que Deus deseja que você seja. Um alerta que eu gostaria de deixar, de compartilhar com vocês: existe um perigo real que circula, que rodeia todas as pessoas que se aventuram a pregar ou a expor a palavra, que é a falta de humildade e o excesso de confiança na sua capacidade intelectual e na sua eloquência. Isso aqui é um negócio assim, à medida que você começa a colocar as suas digitais na sua mensagem, né? Você já não é mais um mero paroleiro, já não é mais uma mera papagaio ou papagaia que fica só repetindo as mensagens dos outros, mas que você começa a elaborar, construir os seus sermões e tal, e os seus sermões começam a ter a sua identidade, o verbo se torna carne, você consegue compartilhar isso. À medida que isso vai acontecendo, a gente corre um perigo real de perder a humildade, de achar que nós somos bons mesmo, de achar que realmente nós somos capazes, de achar que é a nossa eloquência, que é a clareza de mente que nós temos enquanto preparamos os sermões, ou a habilidade que a gente tem de convencimento, que são esses elementos que fazem com que as pessoas que nos escutam creiam em Jesus, rendam-se a Cristo, ou caminhem mais próximas dele. Isso aí é um problemão que a gente precisa se cuidar o tempo todo. Esse perigo é um perigo real que rodeia todos nós. E eu sou rodeado constantemente por esse perigo. Cada um de vocês, certamente, consciente ou inconscientemente, é rodeado o tempo todo por esse perigo, particularmente se você milita na pregação e no ensino. Você aqui e ali é desafiado a voltar para a posição que você precisa ocupar. Lembra que a sua posição é ser considerado ministro de Cristo,
e aquele a quem Deus conferiu a chave da dispensa dos seus mistérios. É só isso que as pessoas devem olhar e enxergar em você. Qualquer outra coisa que eles enxerguem em você, isso pode levar a essa situação de calamidade aqui, a falta de humildade, ao excesso de confiança na capacidade intelectual e na eloquência. E aí, de novo, a gente tem uma palavra que é eficiente, uma palavra que todo mundo entende, ouve, fica feliz e até aplaude a gente, né, quando a gente termina a pregação e tal, mas que perde a eficácia, que não consegue, de fato, ultrapassar a barreira do intelectivo para alcançar o pecador perdido e levá-lo a experienciar a nova vida. Charles Spurgeon, e quem nunca ouviu falar de Spurgeon, né, ele era uma pessoa extremamente preocupada com essa questão de manter-se sempre nesse lugar de escravo de Cristo e de mero dispenseiro dos mistérios de Deus. E ele conta que, em muitas situações, ele subiu para o púlpito para anunciar a palavra e tal, e que houve momentos em particular que Deus usou de forma tremenda, poderosa, extraordinária, e em situações assim, quando ele percebia que esse mover de Deus sobre a vida dele havia sido extraordinário, esse era o momento em que ele ficava atento a esse perigo que eu estou colocando aqui para vocês. Ele conta que em algumas situações ele descia do púlpito depois da ministração e encontrava pessoas que calorosamente corriam na direção dele para abraçá-lo e para dizer para ele: mas pastor, hoje o senhor foi extraordinário, hoje a sua palavra foi magnífica, hoje o senhor de fato se superou. E ele disse que toda vez que ele recebia esse tipo de elogio, ele olhava para a pessoa e dizia: engraçado, irmão, o diabo acabou de dizer isso para mim enquanto eu descia do púlpito. Então ele tinha essas tiradas, né? Claro que você não tem que ser radical assim. Puxa, pastor, então se o irmão me elogiar, disser que eu preguei bem, eu tenho que dizer que o diabo me disse isso. Não, eu estou falando de Spurgeon, essa era uma postura radical que ele assumia, e eu só estou colocando esse exemplo dele, essa fala dele, para mostrar para vocês o perigo real que a gente corre, ok? Né? Se Deus nos usou para abençoar pessoas e para falar com elas, que bom, é sinal que você está alcançando o alvo, que é ser escravo de Jesus e que é ser dispenseiro dos mistérios de Deus. O cuidado que você precisa ter é o cuidado de não achar que realmente você é aquilo que as pessoas acreditam que você é, né? Você é extraordinário, você é poderoso. Isso se tornou um mito. Mito da pregação. Mito é mito. Mito é criação. Criação da cabeça de gente que só tem vento na cabeça, né? Então, cuidado para não se deixar mover aí, levar por mito. E nunca se esqueça, essa é a minha última fala para vocês, de que um pregador, ou uma pregadora, um expositor, uma expositora da palavra de Deus, preste atenção nisso que eu estou dizendo para você, esses slides que eu construí aqui, foram slides elaborados a partir da minha vivência, da minha caminhada. Então isso aqui eu não extraí de um livro para trazer para vocês, isso é fruto da jornada, da caminhada, e eu quis compartilhar. É muito mais uma palavra pastoral isso aqui, do que qualquer outra coisa vinculada ao academicismo e tal. Então isso que eu coloco aqui é uma recomendação que eu gostaria que vocês refletissem muito a respeito. Nunca esqueça disso. Pregador, uma pregadora, um expositor, uma expositora da palavra, é aquele que anda em perfeita submissão ao Senhor da palavra. Então, se você quiser ser pregador ou expositor, tem que estar subordinado ao Senhor dessa palavra. Não faz sentido pregar a palavra se o Senhor da palavra não é Senhor de sua vida. Não faz sentido. Tem que estar subordinado ao Senhor da palavra e tem que seguir a direção dele, tem que caminhar de acordo com a orientação dele. Se isso não é verdade na nossa vida, se a gente não é subordinado, submisso ao Senhor da palavra e nem segue a orientação, a direção que a palavra nos traz, então nós não somos habilitados a ser pregadores ou expositores da palavra de Deus. A gente pode até ser expositor e pregador da palavra que a gente acha que é de Deus, mas só aqueles que realmente se submetem ao Senhor da palavra e que seguem a sua direção é que estão habilitados e autorizados por Ele a compartilhar essa palavra. Que o Senhor ajude vocês, que Ele abençoe vocês, que os guarde nessa semana teológica que vocês terão. Vocês vão ouvir muitas coisas importantes a respeito da ministração, da pregação da palavra. Que Deus, de fato, desperte em vocês esse desejo de se tornarem pregadores, pregadoras, expositores, expositoras de sua palavra, e que realmente Ele faça de vocês aquilo que foi o anseio de Paulo. Paulo não diz que as pessoas me considerem, ele diz que as pessoas nos considerem. Isso se aplica a mim e se aplica a você também.
O que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. Não sei quanto tempo eu tinha, se eu extrapolei esse horário. Se extrapolei, me perdoem, né? Talvez o tempo fosse um pouco menor. Mas esse era o conselho do Senhor que eu tinha para compartilhar com vocês e eu não podia deixar de dizer aquilo que eu trouxe aqui para compartilhar. Mas é isso, Deus abençoe. Eu volto ao pastor Caio Fábio. Eu não sei exatamente a direção que vocês seguem de agora por diante, mas estamos aqui para quaisquer esclarecimentos, caso haja alguma necessidade para um bate-papo. Deus abençoe, muito obrigado. Glória a Deus, muito obrigado, pastor, professor Jeová, pela palavra, foi muito edificante, trouxe bons fundamentos a nós começarmos essa jornada, e eu queria passar a palavra para o professor Fernando. Não sei, nós vamos ter uma bateria de algumas perguntas aqui sobre a palavra, né, que foi ministrada, ou a palestra, né. Fernando, você fica à vontade aqui para conduzir aqui. Ok, pastor Caio, enquanto organiza a questão das perguntas, nós temos aí a possibilidade de responder 2 ou 3 perguntas dos alunos e das pessoas que estão participando. Quero agradecer o pastor, professor Jeová. Tive a honra de ser aluno dele também na faculdade, né? E sem dúvida nenhuma, pastor e professor, foi um dos professores que mais me marcou, né, nessa trajetória de estudos teológicos, isso pode ter certeza. É muito importante, né, nós pensarmos e refletirmos nesse tema. Tudo que foi falado aqui hoje à noite são elementos para a nossa oração, né? Então, veja bem, nós temos aqui vários alunos, vários pastores, que estão diretamente envolvidos na pregação e na exposição da palavra do Senhor. E aqueles que já são alunos, que já pegaram o material aí da nossa primeira semana, perceberam lá a nossa ênfase nesse conteúdo da primeira semana, que é o pregador deve ser fiel à palavra de Deus, porque ele é servo da palavra. Então, assim, esse é o ponto. Nós, pregadores, expositores, professores, somos servos da palavra. E precisamos pensar no que foi falado hoje, como eu disse, para orarmos. Senhor, nos ajuda a nos render à tua palavra, não ao que eu penso que ela diz, mas ao que de fato ela diz. E como o professor Jeová falou muito bem, isso demanda tempo, é leitura, é devocional, é estudo, é oração, é dependência do Espírito Santo, todo esse processo. E agora, nós precisamos realmente aproveitar essa semana, convide irmãos da sua igreja, irmãos de outra igreja, a participar conosco, porque, de fato, esse tema é um tema que atinge diretamente o momento histórico que nós estamos vivendo como evangélicos no Brasil. Existem muitas vozes, existem muitas falas, mas nem todas são falas da palavra, né? Como o professor Jeová falou, a pregação é dada, é entregue, porque de fato Deus fala através dela. Pastor Caio, passo para você e já podemos pensar em algumas perguntas. Amém. Eu até me lembro que meu pai foi um grande pregador da palavra e às vezes ele falava que ele, mais de 20, 30 anos pregando já, e falava que quando ele ia pregar, ele subia no púlpito, no altar, e muitas vezes ele falava que subia com o coração na mão para pregar, né? Daquela tensão que né, aquela preocupação de você conseguir transmitir a palavra de Deus e aquela expectativa também de que Deus aprove o que você está falando, né? E que a igreja também receba como algo que vem da parte de Deus. Então, a gente nunca pode ter uma confiança, porque a gente não pode controlar o Espírito Santo. A gente só pode se submeter a ele, crer, fazer o nosso melhor, se preparar ao máximo, começar e terminar orando, né?
e com aquela expectativa que Deus possa fazer alguma coisa, né? Porque nossa palavra, a eloquência é importante, a retórica é importante, mas a presença de Deus, acho que a impressão da presença de Deus que é o que marca. É uma das marcas da pregação, é aquela impressão de que Deus está presente, Deus está agindo, Deus está falando, né? Isso realmente demanda muita humildade e renovação, né? Dessa humildade todo o tempo, porque a vaidade realmente chega, né? E a gente pode se acomodar com essa vaidade, com esse elogio, né? Que pode acabar corroendo, né? Ou diluindo nossa espiritualidade, né? E transformando isso numa profissão, né? No sentido secular do termo, e não uma missão, um ministério, né? Então, foi muito marcante a palavra do professor Jeová, e eu queria agora aproveitar, não sei se os irmãos, alguns alunos estão com alguma pergunta já pronta para nós compartilharmos aqui, e eu também tenho uma pergunta também, mas vou dar preferência para os alunos, né? Se os alunos tiverem muitas perguntas, eu vou guardar minha pergunta para depois. Mas se tiver dar um espacinho aqui, eu faço a pergunta também, tá bom? Tem um irmão que, Cláudio, levantou a mão aqui, ele queria fazer uma pergunta, irmão Cláudio, pode ir. Vamos começar, então. Ou por engano aqui? Cláudio Diocleciano. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, pastor Jeová, pastor Fernando, pastor Caio. Boa noite, meu irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu ouvi atentamente e quero louvar a Deus, porque hoje eu aprendi mais para o meu ministério. O que o pastor Jeová trouxe é muito importante. Essa questão da gente realmente ter o compromisso na hora de levar a mensagem, né? E como foi falado aí, pregações prontas, todo mundo sabe que já existem, mas a verdadeira pregação é aquilo que o pastor Jeová deixou bem claro. É aquela que a gente vai buscar no Espírito Santo, através da palavra de Deus, da nossa dedicação, é que realmente vai chegar a mensagem aos ouvidos daquela plateia que está ali para ouvir. Muito bom, Deus abençoa a iniciativa do ministério, Deus abençoa a cada um dos irmãos. Eu tenho certeza que aqueles que se dedicarem, né, a estar ouvindo esta semana, com certeza vão se enriquecer no seu conhecimento. Eu estou grato a Deus pela vida dos irmãos. Deus abençoe. Eu acho que a irmã Vivian levantou a mão também, querendo fazer uma observação, uma pergunta. Irmã Vivian, fique à vontade. Acho que ligar Oi. O som, isso. Paz do Senhor a todos. Paz, irmã. Que bênção estar aqui. E eu queria que o pastor falasse um pouco acerca da inteligência artificial hoje. A gente, há 6 meses, né, o pastor está rindo, porque eu sei. Ótimo. Excelente, excelente. Há Pode 6 meses não se ouvia falar sobre ChatGPT. É algo assim que tem que nos alertar, né? Porque muitos pregadores que utilizam o ChatGPT estão surgindo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, como alerta, o que o senhor pensa, como lidar. Ok, obrigado, irmã Vivian. Excelente pergunta essa que você faz, atualíssima, inclusive para pregadores, né, que gostam só de usar os machados emprestados, está aí, ChatGPT. É só você baixar e dar o tema do sermão. Você fala, eu quero um sermão sobre a vida de Abraão e os desafios dos nossos tempos. Você dá só o tema para ele, que o sermão sai em 3 tópicos, bonitinho, com introdução, com desenvolvimento, com as considerações finais, inclusive com a aplicação. Maravilha, né? A máquina, ela consegue preparar um sermão, a máquina não tem inteligência, a máquina não tem inteligência humana, né? Ela tem uma inteligência artificial,
Ela não tem coração, não tem alma, mas ela sabe organizar conhecimento que existe à disposição e sistematizar esse conhecimento à la carte, de acordo com o pedido de cada um. E você bem disse, essa é uma realidade. De agora por diante, dos últimos 6 meses, isso já é uma realidade. De agora por diante, a coisa tende a caminhar por aí. Nós vamos ter excelentes pregadores e expositores. Vamos ter. Porque o chat é inteligentíssimo. Ele vem para emburrecer a gente mais ainda, né? Para permitir que a gente caia nessa condição de emburrecimento. Ele é inteligentíssimo, ele vai dar para a gente possibilidade de sermos excelentes papagaios, de sermos excelentes pregadores e expositores. A eficiência vai ser, assim, fantástica. A questão de organizar ideias, de conseguir, se a gente tiver habilidade para expor, para entender as ideias e expor, nós vamos ter possibilidades tremendas de agora por diante e tal. Particularmente a juventude, nessa turma, essa nova geração que está chegando por aí. Agora, o grande problema é que a gente não pode se esquecer que pregação e exposição, ela precisa ter eficiência, é preciso expor de maneira que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam, mas ela precisa ser eficaz. Eficiência, o site GPT, o chat GPT pode dar, que é a possibilidade de organizar ideias de modo claro, a ponto de as pessoas compreenderem o que se quer compartilhar. Mas nem chat, nem inteligência artificial que o ser humano vier a criar daqui por diante, nada disso pode tornar a palavra eficaz. Porque eficácia tem a ver com o Espírito Santo, eficácia tem a ver com a obra do Espírito Santo, eficácia tem a ver com o trabalho do Espírito Santo na vida daquele que escuta a palavra, e o trabalho do Espírito Santo naquele que escuta a palavra, ele pressupõe o canal que Deus escolheu, o instrumento que Deus escolheu para compartilhar a palavra. E o instrumento que ele escolheu não foi um chat, não foi uma inteligência artificial, foi uma inteligência humana. Por isso que eu disse para vocês que pregar não é só estudar, não é só ciência. Tem gente que estuda muito, sabe muito, fala muito, eloquente e tal, prega, ensina, e é admirável. Mas ele não é pregador, porque pregar, para além disso, e essa é só a segunda parte, tem aquele primeiro elemento que eu coloquei para vocês, que é a arte. E a arte é esse envolvimento, a arte é esse coração, a arte é essa alma, a arte é essa devoção, a arte é essa entrega, a arte é essa identificação com Cristo. Lembra do que é que Paulo disse a respeito das pessoas? A consideração que eles precisam ter por vocês. Primeiro, tem que enxergar em vocês escravos de Cristo, eles têm que ver que Deus confiou a vocês, deu nas mãos de vocês as chaves das despesas. As pessoas podem se iludir, os pregadores, particularmente, né, os preguiçosos aí, aqueles que não querem nem se identificar com Cristo, nem descobrir os mistérios, que já que é um negócio de forma assim gratuita, eles podem até se alegrar com isso e podem fazer uso abundante desses instrumentos, mas é certo. Isso não é assim uma questão de uma opinião que eu tenho, não. É certo que essa palavra não tem e jamais terá eficácia. Essa palavra não tem e jamais terá eficácia. Que a palavra eficaz é a palavra que é produzida por alguém que primeiro foi impactado por essa palavra. A palavra que a máquina produziu é a palavra que a máquina produziu. Que bom, né? Que bom que ela vai estar produzindo sermões, pelo menos vai evitar que as pessoas escutem porcarias aí sendo desrespeitadas, né? Porque os preguiçosos, eles são tão preguiçosos que eles não respeitam o público a quem eles ministram, e as pessoas têm que tolerar cada barbaridade, pelo menos nesse aspecto aí, né? Para quem não está muito preocupado também com o que escuta, as pessoas vão ter algum respeito. Mas, infelizmente, Viviane, essa é a realidade, e de agora por diante a gente pode esperar coisas piores relacionadas a isso. O machado emprestado, sempre vai ter alguém que vai precisar dele. O GPT pode ser só mais um machado emprestado, mas o machado emprestado não é dele, afunda. Uma hora ou outra coisa vai se atrapalhar. Mas foi excelente, assim, a sua colocação, o seu chamado para essa realidade, para esse momento, é uma coisa, assim, para a gente refletir. Isso, eu disse aqui que a gente deve pesquisar, que você pode ouvir os sermões de outros, usar um esboço de sermões e tal, para se preparar, mas o GPT ele deveria ser excluído.
da sua agenda, se você é pregador, se você pensa. Não cai nessa assim, de não, é só para eu ter alguma coisa. Não, vai para a cruz, vai para o altar. Você é escravo de Cristo, identifica-se com Ele, se coloca na presença dEle, busca ação, direção, iluminação do Espírito Santo para ajudar você. Não caia nessa, porque você vai começar bem, não, Deus sabe, não é que eu vou só usar isso aqui para ter uma noção, mas que eu vou orar. Você vai começar bem, mas daqui a pouco você vai perceber isso. Cada vez menos vai depender do Espírito, porque não tem necessidade disso. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler Bíblia. O trem já está prontinho. Pregação fast food, 30 segundos. Mas aí você vai ver o resultado negativo disso. Você vai ter eficiência no que prega, mas não terá eficácia. Você vai convencer pessoas, mas pessoas não serão convertidas. Você vai convencer mentes, mas corações continuarão endurecidos e nada de novo nascimento. O novo nascimento já está se tornando um bicho em extinção no nosso tempo, com todo o trabalho que a gente tem tido. Imaginem de agora por diante. Muito obrigado, meu Viviane. Foi maravilhosa, Viviane, a sua colocação, porque ajudou a gente a pensar algo que é real para todos nós e que deve servir de alerta, particularmente para quem se assume como expositor ou como pregador da palavra de Deus. Então, essa é a minha opinião. Eu sou radical nessas questões e pode ser que seja só radicalismo mesmo, mas eu não me importo com isso, não. Então, o senhor condena o uso total, assim? Para pregação, sim. Para outras coisas, não. De repente, você quer... Para um bocado de coisas, né? Imagina quantos escritores a gente vai ter de agora por diante, né? Escritores de livro. O cara mal sabe assinar o nome, Desse jeito. mas ele tem um projeto, né? Eu quero escrever um livro e o tema é o amor de Deus e o fruto do Espírito. Então, escreve para mim uma dissertação sobre isso. 300 páginas, cara. Isso é plágio, isso é crime, isso é pecado, isso é de Satanás, esse tipo de postura, né? Então, nessas questões eu sou radical. Isso pode ser útil? Pode ser útil. Tem tantas ciências, né, que a gente precisa aprender e tal. Para o conhecimento lá fora, isso pode ser fantástico, pode ser maravilhoso. Tem coisas que... E a internet já mostrou isso para a gente. Antigamente, tudo que a gente precisava tinha que correr, enciclopédia. Hoje não, você tem dúvida a respeito de um tema, você acessa o Google, na hora você tem noção. Então, sem dúvida que para outras áreas isso vai ser fantástico e é legítimo. O uso, e a gente deve, de fato, se apropriar disso. Mas quando se fala de palavra de Deus, quando se fala de reino de Deus, quando se fala de qualquer coisa vinculada ao reino, depender da inteligência artificial, primeiro, é abrir mão da sua inteligência, é ignorar o fato de que Deus te escolheu na singularidade que você é, com os potenciais e as limitações que você possui, mas foi você que ele escolheu para levar a boa notícia, é ignorar isso e tentar, de alguma forma, utilizar um outro artifício que certamente vai matar o seu ministério e vai impedir o Espírito de Deus de agir na sua vida, de fazer na sua vida aquilo que ele gostaria de fazer, né? Através de você, com seus potenciais e limitações. Então, para outras áreas, ok, acho assim extremamente válido, pode ajudar demais, mas para qualquer coisa relacionada com escritura, com o reino de Deus e tal, isso vai ser, assim, desastroso. Tem sido já desastroso. As pessoas estão mudando, assim, o estilo de forma radical, né? O cara prega 20 anos, nem sabia falar direito, de repente vem com um sermão que ele produziu, assim, que a gente fica pensando, não foi carne nem sangue, foi o pai que revelou um negócio desse, né? Porque como que a pessoa consegue um negócio desse? Aí ele mostra o esboço do sermão, tá lá, o sinalzinho da besta, né? O GPT lá. Essa é a minha posição em relação a isso, e eu sou radical nessas questões, não abro mão mesmo disso aí. Se a gente quer ser pregador, quer ser expositor, a gente tem que fazer valer isso, de fato, tem que reconhecer o valor, a importância disso, e abraçar de fato, de verdade, ou então se tornar mercenário, se tornar mercadejador da palavra. Aí sim, o mundo está cheio disso e está esperando que mais pessoas se encaixem nesse perfil aí, porque tem mercado para todo mundo. Agora, a palavra de Paulo é que a única coisa que Deus espera de um dispenseiro é que ele seja fiel. Nada mais. Seja fiel ao chamado dele. O resto Deus se encarrega em fazer. Então, acho que é por aí, meu filho. Obrigado pela sua pergunta. Foi extremamente importante. Ajudou muito a... Amém. Acho que o pastor Natal levantou a mão e o pastor Ivanildo. Vamos seguir na sequência aqui. Pastor Natal, o senhor ainda tem uma pergunta para fazer ou não? Sim. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor pastor Jeová, paz do Senhor, queridos.
Paz do Senhor. Na verdade, só para corroborar o que o pastor Jeová acabou de falar aí, não é questão de ser radical, não. Acho que a gente tem que ter uma postura, um posicionamento, sim. Eu acho que a inteligência artificial, na minha opinião, né, com certeza um instrumento, uma ferramenta que está nas mãos do anticristo. Está sendo preparado para isso, e imagino dessa forma. Eu não sei se vocês viram a notícia, há poucos dias atrás, uma semana, 2 semanas atrás, o ChatGPT conduziu um culto numa cidade na Alemanha para cerca de 300 pessoas. Pessoa que estava lá fazendo a programação chegou para ele e falou: olha, nós vamos ter uma reunião protestante e gostaria que você fizesse o culto com a introdução, com louvores, com sermões e a bênção final. E ele fez. O testemunho de algumas pessoas que estavam lá, e eu lembro de uma senhora falando, ela deixou bem claro isso que o pastor acabou de falar aí. Não tinha, ela achou bonito, porém não tinha alma, não tinha coração, não tinha lágrima. E por quê? Porque era uma máquina que estava falando. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é só questão de pegar um machado emprestado, não. É se deixar ser influenciado por esse machado, que com certeza é satânico. Essa observaçãozinha. Deus abençoe a todos. Amém, pastor Natal. Obrigado pelo comentário. O pastor Ivanildo, se não me engano, levantou a mão também. Pastor, pode ficar à vontade para perguntar, fazer uma observação. Será que ele está aqui ouvindo a gente ainda? Está presente aqui ainda? Tá, liberar o áudio. Só liberar o áudio dele. O pastor Ivanildo, libera, por gentileza, o seu áudio para nós escutarmos o senhor. Enquanto organiza, o irmão Glaudson, desculpa, deixa eu achar aqui. Irmão Cláudio, está com a mão levantada também de novo aqui. O Geraldo Júnior, né, perguntou, então não dá para usar tecnologia de forma nenhuma, pastor? Vou responder isso aqui rapidamente enquanto o outro pastor se organiza. Nós estamos usando tecnologia, né? Cada um de nós aqui estamos no conforto das suas casas e está sendo maravilhoso, né? Porque a gente pode conversar e a gente pode ser edificado de forma maravilhosa. Então, nós estamos usando tecnologia. A questão é o mau uso da tecnologia, né? Então, a questão do chat GPT não nos coloca no processo, né, de procurar nas escrituras, compreender o que ela diz, todo esse passo a passo que exige de nós reflexão, pensar a reflexão sobre a nossa vida, a reflexão sobre a vida da nossa comunidade, da nossa igreja local, né? Porque como pastores, nós devemos conhecer a nossa família de fé, né? A nossa igreja local. E o que Deus tem falado para nós, a reflexão nesse processo implica em entender como o que Deus tem falado para nós também pode falar para aqueles que caminham conosco, né, na nossa comunidade de fé. Então, a tecnologia deve ser usada sabiamente, né? Então, positivamente, mas não negativamente. Amém. Foi por isso, Fernando, que antes de falar do porquê pregar e expor, eu quis trazer toda essa questão que subjaz ao pregar e expor, porque a menos que a gente entenda realmente o significado disso, entenda o nosso papel nesse processo, entenda a gravidade, a seriedade disso, não faz sentido falar sobre pregar ou expor, porque pregar ou expor é a coisa que todo mundo está fazendo o tempo todo. Então, o desafio que a gente está lançando é exatamente o desafio de assumir aquela leitura de Paulo, de nos tornar radicais em relação a Cristo, de assumirmos essa condição de dispenseiros dos mistérios de Deus, para, através de nós, o Espírito Santo usar a palavra e compartilhar e salvar e alcançar pessoas. Então, se a palavra primeiro não passar pelo meu coração, se ela passar por uma máquina
e só depois, né, eu vou me apropriar disso, aí de fato eu estou sendo evangelizado por aquilo que a máquina trouxe. Você disse sabiamente. Tem um processo. Se a palavra não passa por mim, se o verbo não se torna carne em mim, eu não tenho possibilidade de compartilhá-lo com outras pessoas a fim de que outros sejam alcançados. Então, tecnologia é fantástica, maravilhoso, pode ser usado e deve ser utilizado em todas as áreas da nossa vida, para o nosso benefício, com sabedoria, mas se o ofício é pregar, presta atenção, se o ofício é pregar ou expor a palavra, se o ofício é pregar ou expor, quem é chamado para pregar ou expor é você, não é o chat. Então, se ele é utilizado para esses dois ofícios aí realmente a gente perdeu o rumo, e aí pode esquecer, né? A gente não precisa mais evangelizar, nem ser cristão, não deixa que a máquina resolve esse problema. Exceção feita a isso, nós estamos falando de tecnologia nesse contexto em particular, pregação e exposição, é isso que a gente está conversando, é nesse contexto que eu estou colocando. Fora desse contexto, 1001 possibilidades, e que bom se a gente usar com sabedoria. Mas nesse contexto é a desgraça. É a desgraça da igreja cristã, é a desgraça do ministério cristão, é a desgraça de qualquer chamado. Deixa eu calar, né? Para não pecar. Amém. Não sei se o pastor Ivanildo conseguiu, mas tem uma irmã Yolanda agora com uma pergunta também. Depois eu queria fazer uma breve também, uma pergunta bem mais incisiva também para o professor Jeová. Irmã Yolanda, fica à vontade. A paz do Senhor, meus irmãos. Yolanda é minha esposa. Tá escrito o nome dela aí. Perdão, irmão. O usuário dela. Perdão. Pai do Senhor, pastor Jeová. Boa noite a todos meus colegas. Eu queria fazer uma pergunta bastante pertinente ao tema de hoje, que é sobre aplicação. O que o Senhor pensa, como o Senhor vê a aplicação da mensagem. Eu imagino que nas mensagens que o Senhor dá para os ministros, seja aquilo que a igreja está precisando ouvir. E se o Senhor concorda, se o Senhor tem um entendimento que vai além disso, né, o Senhor fala para a gente, por favor. Deus abençoe. Ok, meu irmão, acho que você respondeu a pergunta que fez, né? Quando a gente fala de aplicação da palavra, aí eu retomo as palavras do pastor Fernando. Quando a gente pensa em aplicação de palavra, aplicação tem a ver com isso, com a real necessidade da comunidade. Daí a gente está linkado, né? Linkado com a comunidade, com as reais necessidades, atento à voz do Espírito Santo, atento àquilo que as Escrituras dizem, porque a aplicação da Escritura, ou da palavra para a comunidade, é nada mais, nada menos que isso, que ouvir o que Deus disse lá atrás, perceber o princípio que subjaz a revelação que aparece lá, e de alguma forma trazer isso para o nosso contexto, e o trazer tem a ver com isso mesmo. Por isso é que não dá para confiar numa máquina, porque cada pregador é sui generis, e cada comunidade é sui generis, cada pessoa tem uma necessidade específica, cada pessoa tem uma perspectiva distinta, diferente, uma maneira de compartilhar, de falar a respeito dessa necessidade, ou de assistir as pessoas em necessidade. Então, é isso mesmo que você colocou. A aplicação da palavra é exatamente essa ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos ajuda a compreender a revelação de Deus, a compartilhá-la, e a partir desse compartilhar, a comunicar para as pessoas no tempo, na época, de que maneira a gente pode viver esses princípios. É isso mesmo, não tem segredo. A gente peca enquanto cristão não é porque a gente não sabe as coisas ocultas, não, porque as ocultas pertencem ao Senhor. A gente peca porque a gente desconsidera as coisas que são simples. O caminho é simples, a gente é que complica ele. Amém. Mais algum aluno, algum participante quer fazer alguma pergunta? Se não tiver, eu vou fazer uma breve pergunta aqui para a gente tentar finalizar. Alguém aqui? Mais? Ok. Professor Jeová, nós estamos num contexto aqui da nossa formação de obreiros, de uma igreja pentecostal brasileira, que está numa fase de amadurecimento, né, buscando uma maior fidelidade à palavra para a gente formar melhores obreiros em todas as áreas da igreja aqui no estado de Goiás e talvez em outros estados também. Então, para nós pentecostais, né, a questão das emoções, dos sentimentos é algo que é muito marcante, né, nas pregações, no dia a dia.
E eu queria fazer uma pergunta com base num livro que nós até comentei um tempo atrás numa das aulas, né? Num livro de um filósofo português, chamado O Erro de Descartes. E nesse livro, ele fala sobre a importância das emoções para fortalecer a razão e também dar mais, marcar mais a sua interpretação da palavra ou até mesmo a exposição bíblica, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: qual que é o lugar das emoções e dos sentimentos na pregação fiel da palavra, né? Seria essa a pergunta, não sei se eu consegui ficar claro. Sim. A emoção você falou emoção. Qual que é o lugar das emoções e dos sentimentos, Emoções e sentimentos, no processo de preparar uma pregação fiel à palavra, né? Eu dispor a palavra. O lugar da emoção e do sentimento no processo de se preparar uma mensagem fiel é central. Emoção e sentimento são centrais nesse processo. E quando eu digo que são centrais, eu não estou dizendo que nós somos motivados por emoções e sentimentos. Mas quando eu digo que é central, é porque quando a gente fala desse processo de ler a palavra, de compreender a palavra, e de depender do Espírito Santo não tem a ver com isso, com emoção e com sentimento, perceber a presença dele, perceber a direção dele. Não há possibilidades de se pensar ser humano em nenhuma esfera, se pensar o ser humano desarticulando, desvinculando a questão da racionalidade daquilo que a gente chama de emocionalidade ou de emoção. Claro que a gente tem que ter cautela. O grande problema que nós vivenciamos hoje, e que vivenciamos por muito tempo no contexto pentecostal, eu sou pentecostal também, sou de uma igreja centenária, que é uma igreja de linha pentecostal, então eu sou pastor pentecostal, sou teólogo pentecostal, sou crente pentecostal, sou pentecostal, e não abro mão disso. Mas o fato de eu ser pentecostal, durante a minha jornada de formação e minha jornada pastoral, jamais serviu como elemento determinante para eu interpretar a Escritura ou para eu ministrar a palavra. A emoção nunca foi o carro-chefe. A emoção ela sempre ocupou o seu lugar, o seu espaço. Quando a gente fala de fidelidade à Escritura tem a ver com compromisso com aquilo que a Escritura diz. Se a gente permite que a mera emocionalidade, a mera emoção, ela seja o nosso carro-chefe, a gente vai sempre usar a emoção como árbitra. A verdade é verdade se eu sinto, a verdade é verdade se eu percebo. E verdade não é verdade subjetiva, verdade é objetiva. Ela é verdade porque é palavra de Deus, ela é verdade porque é inspirada, e à medida que a gente crê nisso e se relaciona com ela, nós vivenciamos isso. Paulo, Romanos capítulo 12, 1 e 2, ele deixa isso bem claro para a gente. Ele diz que a gente deve oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável o nosso corpo, e no verso seguinte ele diz que nós não devemos permitir que o mundo sirva de molde para nossas vidas, mas que, ao contrário, a gente precisa permitir que a palavra de Deus nos transforme. Nós precisamos ser transformados pela palavra, ou pela renovação da nossa mente. E aí Paulo diz, quando isso acontecer, quando a mente de vocês for renovada, for transformada, ao lugar da experiência da emoção, aí vocês vão experienciar. Vocês vão experimentar. O experimentar, que Paulo coloca ali, o termo, a expressão, fala de sensação mesmo. É o termo que se utiliza, por exemplo, para alguém que pega uma fruta e come. Percebe o sabor dela e tal. Fala de sentimento, fala de experienciar de fato. Então, vocês vão experimentar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, a gente não precisa criar uma dicotomia entre racionalidade e sentimentos ou emoções na nossa relação com Deus, porque toda emoção com Deus, ou toda relação com Deus, ela é permeada da emoção. O problema só acontece quando a emoção se torna o árbitro. O que é que Deus diz? Não, o que Deus diz não interessa. O que interessa é o que eu estou sentindo agora. Uhum. Se o que a gente está sentindo equivale, então a emoção perdeu o foco, ela saiu do lugar. Emoção é sempre consequência. Paulo diz que a palavra transforma, e à medida que ela transforma, as emoções e os sentimentos, eles são conduzidos por essa palavra. Então, não há possibilidade. Se a gente pensa em razão e ignora a emoção, de fato, a gente não conhece o que a Escritura diz a respeito de Deus, a respeito do relacionamento.
Porque relacionamento com Deus pressupõe isso, pressupõe emoção, pressupõe sentimento. O que não pode acontecer é que a emoção e o sentimento seja árbitra. A palavra é sempre árbitra. Se emoção e sentimento estiver contrária à palavra, eu preciso ficar com a palavra. Ah, mas eu estou sentindo isso e a palavra está dizendo aquilo. Então eu vou ficar com aquilo que a palavra diz e vou conduzir o meu sentimento para outro rumo, para outra direção, porque à medida que a palavra transforma o meu ser, transforma a minha mente, ela transforma também as minhas emoções e sentimentos. Então, como pentecostais, né, que nós somos aqui, eu penso que grande parte do grupo a gente tem o privilégio de poder experienciar essas coisas, e só precisa ter o cuidado. O privilégio vem sempre acompanhado de responsabilidade. O cuidado de não fazer aquilo que, infelizmente, durante a jornada nós fizemos muito, né? Foi ignorar a palavra em função da experiência, ignorar a palavra em função da emoção, do sentimento, e toda vez que nós fizemos isso, nós depusemos contra a nossa própria experiência, contra a Escritura, e isso foi ruim para a gente. Mas graças a Deus, por um movimento como esse de vocês, Brasil para Cristo, né, conheço a igreja de vocês e sei do relevante trabalho que vocês prestam aqui no país e em outros países também, e eu fico muito feliz quando o Fernando me convidou para estar com vocês e me disse, né, que o seminário estava vinculado, então eu fiquei muito feliz de poder participar com vocês, porque eu tenho apreço por aqueles, particularmente pelos pentecostais que, para além daquilo que já tem como herança, que já receberam como herança, que tem essa preocupação que vocês têm de buscar auxílio com o Fernando, de receber uma formação, de receber conhecimento mais aprofundado da Escritura, caminhos para utilizar essa emoção, para utilizar esses sentimentos aí da forma mais equilibrada possível para a glória de Deus. Então é esse o caminho, meu irmão, não tem possibilidade, não existe fé cristã, não existe relacionamento real com Deus que prime meramente razão e que sufoque e ignore experiência, que ignore emoção, que ignore sentimento. Não existe. O ser humano, em instância nenhuma, ele vive sem que emoções e sentimentos e razão, sem que essas coisas caminhem, dialogando, caminhem juntas. Toda vez que se tenta sufocar alguma coisa, aconteceu isso no racionalismo do século XVIII, XIX e XX, a gente mata parte do ser humano, né? A gente desumaniza o ser humano. Tá, é bênção isso. Aproveita, né? Que vocês são pentecostais e vivam esse pentecostalismo da forma mais intensa possível, mas um pentecostalismo fundamentado nas escrituras, um pentecostalismo direcionado por elas, um pentecostalismo onde a escritura é fiel da balança. Se a escritura diz, eu digo. Se a escritura se cala, eu me calo. Se a escritura me apoia, eu vou. Se a escritura não me apoia, então eu vou deixar a experiência para lá, porque eu vou ser fiel à escritura. Essa é a aliança que a gente precisa fazer. Particularmente enquanto pregador e enquanto expositor da palavra, né? Se é isso que a gente pretende. Amém. Muito obrigado, professor Jeová. Ficou bem claro a sua explicação. É isso que eu concordo também e acredito, e acho que nós aqui também todos estamos nesse processo de amadurecimento e chegar na conclusão de que nós temos que ter esse prumo, né, das emoções, dos sentimentos, tem que ser a palavra de Deus, e nossas impressões, né, elas têm que se espelhar na palavra também, tem que ser uma expressão da nossa experiência com a palavra, né, e assim a gente consegue marcar, né, nossa palavra, nossa pregação com algo nosso, né, mas que foi inspirado pela palavra, né. Professor Fernando, vamos chegar na parte final agora aqui, eu passo para o professor Fernando para a gente encerrar esse momento aqui. É uma bênção, né? Poder pensar, assim, sobre esses detalhes que muitas vezes a gente não pensa. A correria da vida e a própria dinâmica da igreja impede a gente parar e pensar. Mas a gente percebe nas Escrituras Sagradas que a todo momento somos chamados a parar, pensar, analisar o que nós estamos fazendo, porque tudo que a gente faz como igreja, como indivíduos, tudo que a gente faz tem que ser feito para a glória de Deus. Esse é o ponto. Falamos para a glória de Deus, pregamos para a glória de Deus, discipulamos, edificamos a igreja, choramos com os irmãos, tudo é para a glória de Deus. E hoje é só o primeiro passo, né? Nosso primeiro dia, amanhã tem mais, amanhã nós vamos ter também um palestrante que eu conheço pessoalmente, que é o meu pastor, né? Pastor Eurípedes Brito,
e amanhã ele vai falar conosco sobre o poder do Espírito na pregação. Espero que todos possam participar conosco, e se você tiver algum outro compromisso, você poderá assistir posteriormente, porque gravaremos todos os nossos encontros online, e se o Senhor permitir também, todo o nosso encontro presencial em Anápolis. Repasso para o pastor Caio Fábio. Amém. Então, mais uma vez, uma grande alegria tê-los conosco aqui, todos os irmãos, o professor Jeová, que atendeu nosso pedido generosamente aí, se dispôs a estar conosco. Eu queria encerrar também com uma oração, né? Eu pedi para um pastor, para orar, não sei se o pastor Natal ainda está aqui conosco, ou o pastor Fábio, para nós encerrarmos esse momento e irmos para casa meditar sobre tudo que nós aprendemos hoje aqui. Pastor Natal, faz a gentileza para nós, por favor, essa oração final. Amém, amém. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor. Louvamos ao Senhor por esse momento especial, Senhor, essa sala de estudo, de meditação na tua palavra. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Deus querido, pela vida do pastor Jeová. Deus meu, que ele continue sendo instrumento teu, canal de bênção, Senhor, por onde quer que ele ande, onde ele colocar a planta dos pés. Abençoe, Senhor amado, todo esse projeto, Senhor, do curso de teologia da nossa convenção, a semana teológica. Deus, hoje é só o início, que a cada dia, Senhor, tenhamos o mover de Deus, tenhamos palavras, Senhor, que realmente venham de encontro à necessidade de cada um. Deus, desperta cada um de nós, Deus Santo, para participarmos, para estarmos atentos a tudo que é falado, que é dito. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, Senhor. Obrigado, Deus Santo. Nós te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Jeová, ao professor Jeová, e a todos os alunos, pastores, mestres, evangelistas, missionários que estão aqui conosco, tanto da convenção quanto da capital, do interior do estado. Glória a Deus para a vida de todos vocês aqui. Isso aqui é um momento histórico nosso aqui, fruto de muito tempo de oração, de bater muita cabeça e muita discussão, muitas frustrações antes de conseguir chegarmos aqui. Então, glória a Deus por esse momento, e que toda essa semana seja marcante para nossas vidas, né, para o nosso crescimento como igreja, na unidade da nossa igreja, nossa denominação, que nós possamos cumprir nossa missão com excelência em cada área que surgir a partir da reflexão teológica, para serviço do reino mesmo, da comunidade local, das missões e do Brasil, né, que o Brasil possa ser abençoado, ser iluminado, né, com essa nossa contribuição. A gente pode dar uma cota de contribuição no Brasil aqui, com nossa pregação, nosso testemunho. Amém? Então, conto com a presença de todos vocês amanhã também. Convide amigos, outros irmãos vocacionados para estar conosco, né? Aqueles irmãos que não puderam ver, como o professor Fernando disse, vai ser a aula foi gravada. Vocês vejam depois que faz parte também da nossa matéria desse mês, né? A teologia da pregação. Então, todo o conteúdo que nós estamos aprendendo aqui vai te orientar, vai te ajudar no estudo da matéria também, para ampliar a sua reflexão e aprofundar o conhecimento, tá bom? Então, fique com Deus, um forte abraço a todos vocês, fiquem com a paz do Senhor, e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom, até mais. Abraço a todos, paz.